Fala galerinha do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estarão vendo, né, esse vídeo, mas eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem rápida, se possível, a respeito da apostila número 6 de outubro desse mês, tá? Esse vídeo é um complemento aos áudios que eu já coloquei no plantão de sexta-feira, dia 9 de outubro, tá bom? O que acontece? Neste mês, nós estamos focados sobre a carta de reclamação e a carta de solicitação, que são duas coisas muito parecidas, mas que tem uma pequena diferença entre elas. Primeiro, a apostila ela traz um exemplo de uma carta de reclamação, que é quando o remetente, aquele que escreve, descreve um problema ocorrido para o destinatário para poder resolvê-lo. Então acontece um problema e a pessoa vai reclamar sobre isso, né? Buscar os seus direitos. É muito comum essa carta de reclamação quando a gente compra algum produto em alguma loja e ele vem com defeito, ou quando a gente, sei lá, usa de um produto, de um serviço público, quer dizer, e aí a gente quer reclamar sobre isso. Tem até algo nas empresas chamado de ouvidoria, né? Que é ouvir o público, elogios e críticas sobre isso. E na carta de solicitação é quando a gente vai solicitar a alguém, né, alguma coisa para ser feita. O que não significa que na carta de reclamação não haja uma solicitação, se você parar para analisar, né, para resolver o problema. Mas a gente vai ficar focado aqui na questão do reclamar e do solicitar, que são dois verbos diferentes aqui. Como vocês podem ver, todas as cartas elas seguem um padrão, né, que é o padrão de carta mesmo, que é o destinatário, que é o remetente, aquele que escreve, a data, o endereço de quem está mandando aquela carta, a questão do vocativo, aqui não tem, mas a outra carta vai ter. Então, toda a estrutura da carta mostra muito bem a apostila que as cartas, de modo geral, tem que ter esses elementos: local e data, identificação, vocativo, que é quem, né? Quem vos fala, o corpo do texto, a expressão da despedida, né? Atenciosamente, com respeito e etc e tal. E a assinatura e por aí vai. Assim, as questões número 1, 2 e 3 falam sobre a carta de reclamação, essa daqui, tá bom? A questão número 4 e 5 vai perguntar sobre os argumentos, ou seja, o que o remetente, que no caso é o Antônio ali, utilizou para convencer a loja de departamentos a fazer, né, o cancelamento da sua compra. Se o argumento dele foi convincente ou não. Essa é a resposta da 5. Logo em seguida vem uma outra carta, só que dessa vez já é uma carta de solicitação. O que é isso? A direção de uma escola infantil pediu para os pais, olha o vocativo e o destinatário ao mesmo tempo, que os filhos levassem uma cópia do comprovante de endereço para atualização cadastral. E aí a direção fala por que é importante levar essa cópia. Então vocês estão vendo a estrutura da carta aqui? Eu tenho o vocativo, que ao mesmo tempo é o remetente, é o destinatário, eu tenho o remetente, quem escreveu a carta, eu tenho a data, né? Olha o barulho de moto, desculpa. Eu tenho a data, quando foi escrita, eu tenho o remetente, quem escreveu a carta, que foi a direção da escola, eu tenho a despedida, né? Despedir. Então essa carta aqui está mais estruturalizada do que essa daqui, se você parar para analisar no modelo formal, tá bom? E aí você vai falar sobre os argumentos. Será que a escola fez bem em pedir? Qual a posição? O que você acha que a escola está falando sobre a importância de atualizar os endereços dos alunos, etc e tal? Pois bem, passado isso, que é que veio a minha preocupação, por isso que eu gravei esse vídeo. Veio uma crônica do Rubem Braga. E o Rubem Braga ele é um dos maiores cronistas do Brasil, e as crônicas dele, algumas são fáceis, outras são complicadas de entender. Essa crônica aqui, a meu ver, ela é um pouco confusa se você não fizer uma leitura atenta, mas eu já li essa crônica no grupo, mas eu só queria trazer observações sobre essa crônica, para na hora que você estiver fazendo essas atividades agora, conseguir entender o que a crônica está querendo dizer. Em primeiro lugar, é uma crônica porque ele é um texto que fala sobre um fato do cotidiano.
E crônica, vocês vão aprender lá no 8º ano. Quando vocês estiverem no 8º ano, vocês vão ter mais facilidade para escrever esse tipo de texto literário. Só que esse tipo de texto aqui, ele é um pouco dialógico. Por quê? Ele dialoga com uma carta. O Rubem Braga escreveu uma crônica inspirada no fato do cotidiano, né? Ali de uma questão de moradia no condomínio, em que o narrador está meio que escrevendo uma carta como resposta a uma outra carta que ele recebeu. O narrador dessa crônica, ou desta carta, vamos falar de carta, tá bom? O narrador aqui é um homem que mora no apartamento 1003. E ele está incomodado com a visita do zelador, que mostrou uma carta em que o morador do 903 reclamava do barulho que ele fazia, o morador do 1003. Então vamos situar aqui. O morador do 1003, talvez um andar acima, fazia muitos barulhos após as 10 da noite, e o morador do 903 escreveu uma carta, entregou para o zelador foi até lá reclamar. Tudo bem até aí? Como resposta a essa situação, o narrador, que chama, né, o próprio colega ali de vizinho, o narrador escreveu uma carta como uma resposta a isso. Então, ao longo do primeiro parágrafo, ele quer falar sobre isso. Ele fala que os vizinhos dele, né, o 1005, o 1004, o 1001, não fazem barulho. E nem ele faz tanto barulho assim, né? Nunca reclamaram. Ele fala assim que os vizinhos do andar dele, que é o 1001, 1004, 1005, nunca reclamaram do barulho dele, mas o 903, que está abaixo, reclamou. Mas que ele vai fazer uma mudança. Depois das 10 horas da noite, ou agora em diante, ele não vai mais fazer barulho. Quem vier à casa dele vai embora às 9h45 da noite. Isso é o morador do 1003 falando. Por quê? Porque o 903, que ele não sabe o nome, o morador 903, precisa descansar para poder pegar o ônibus para ir trabalhar na sala 305. Tudo bem até aí? A história é basicamente essa. Então são muitos números que confundem na hora da leitura. Depois dos 2 últimos parágrafos, o narrador ele fala assim, mas se me é permitido sonhar com uma outra vida, seria bem melhor que nós fôssemos amigos. Tipo assim, você viesse ao meu apartamento às 3 da manhã, escutássemos música, você viesse com a sua esposa, eu com a minha esposa, todo mundo fôssemos amigos e vivêssemos como seres humanos entre amor e paz. Então essa crônica, que é no formato de uma carta, né? Ela é uma crônica, mas que tem ali um diálogo com uma carta de reclamação, fala justamente sobre isso, entenderam? Sobre uma situação, uma briga entre vizinhos, que um vai responder o outro, um desentendimento. E aí as questões é sobre isso, né? A número 8, a crônica apresenta uma espécie de resposta de um indivíduo, que é o morador do 1003, a um fato do cotidiano onde ele mora. Que fato é esse? O que aconteceu? O morador do 903 reclamou dos barulhos do morador do 1003. Na número 9, você vai ter que voltar no texto e relacionar qual é qual aí, ó. O morador 903 fez o quê? O 1003 fez o quê? O morador do 1004 faz o quê? O morador do 1005 faz o quê? Entendeu? Etc e tal. Qual é o compromisso que esse morador, que é o narrador do 1003, quer dizer, se compromete a fazer? O que ele promete? Os 2 últimos parágrafos, né? Você concorda que o 1003 vai... releia os 2 últimos parágrafos. O 1003 concorda em ser distante e isolado do seu vizinho? O 1003 ele quer ser distante e isolado ou não? Ele quer ser amigo? Por quê? Comprove com argumentos do texto. E por último, você vai se portar agora como morador do 903 e vai reescrever uma nova carta respondendo esta carta aqui, que é a crônica. Vocês viram? Parece até um pouco difícil. Mas agora que você já leu o texto do morador 1003, você vai agora fazer uma carta como morador 903, sei lá, agradecendo, elogiando, falando que vai mudar a postura, trazendo novas visões aí como morador 903, tá bom? Vocês façam nesse espaço da apostila, por favor, coloquem nome bonitinho,
pode escrever a lápis ou a caneta, caprichado, faz um rascunho e lembre do modelo da carta, que é esse daqui, tá bom? Abraço, gente!